Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a Crise Global de Saúde. Hoje, nessa sexta-feira, 15 de outubro, falaremos sobre conselhos jurídicos para jornalistas. A gente sabe que muitos de nós, jornalistas, que nossa profissão tem chance de sofrer processo assim como todas as outras, mas com a diferença que alguns dos processos podem ser para justamente coibir a prática da nossa profissão. Isso é complicado porque, enquanto alguns trabalham em grandes redações e podem ter um apoio jurídico de uma empresa, a maior parte, na verdade, é freelancer. Então, a gente pode se ver numa situação digamos, kafkaniana, né? Que a gente não sabe muito bem o que fazer, fica confuso com os caminhos dos processos e, enfim, do que fazer, né? Nessas situações, tanto de receber um processo, quanto de querer processar alguém. Isso pode acontecer principalmente nas redes sociais, aquela coisa de assédio, de xingamento. Então, para isso, chamamos hoje a Cristina Zahar, que é secretária executiva da Abrage. Chamamos também o Joaquim Porto Moraes, ele é advogado, ele atua em um dos casos de jornalistas processados pelo Hang, Luciano Hang, no caso, e a Thaís Gasparian, que tem experiência também na defesa de jornalistas, e além disso, também é advogada e também leciona na SPM, certo? Direito Digital para Jornalistas, se não me engano. Primeiramente, aos nossos convidados, muito bom dia, obrigado pela participação. Cristina, tudo bem? Tudo bem, e você, Daniel? Tudo certo. Joaquim, Thaís, tudo bem? Tudo bom? Bem, bom dia a todos que nos ouvem. Maravilha. Bom, pessoal, minha primeira pergunta, eu queria saber da experiência de vocês, quais são os casos mais comuns de jornalistas processados? O que leva, qual é a alegação, melhor dizendo, do outro lado, quando ele vai processar um jornalista? Existe alguma regularidade, algum padrão nesse sentido, ou cada hora puxa um argumento diferente? Quem gostaria de começar? Eu posso começar. Tem tido muitos, né? Nós temos tido muitos processos, tem aumentado muito o número de processos contra jornalistas. Eu acho que já vinha num aumento, mas a situação era mais controlada até mais ou menos 2016, e junto com a polarização que se instalou no país, o número de processos contra jornalistas e a frequência com que eles são processados tem aumentado muito. Eu sou advogada e trabalho com a área de imprensa há mais de 30 anos, já quase revelo a minha idade lá falando disso. E eu tenho, então, tido oportunidade, nesses 30 anos, ter visto essa evolução, mas como é que foi essa evolução? E agora, nos últimos anos, eu acho que a partir de 2016, sobretudo a partir de 2018, com certeza, o número de processos contra jornalistas aumentou. Primeiro porque a imprensa, se eu for tentar descobrir algumas razões para isso, eu diria que primeiro porque a imprensa ela tem sido ridicularizada, ela tem sido diminuída, ela tem sido colocada completamente aí de escanteio, inclusive por membros do Poder Executivo. Depois, em segundo lugar, eu diria que houve um sequestro, como a gente tem dito, da expressão, liberdade de expressão, né? Então, a liberdade de expressão, ela foi sequestrada por pessoas que não defendem a liberdade de expressão, mas como se defendessem. E, diante de tudo isso, é claro que quando houve um aumento de processos judiciais, né? O Joaquim vai falar aí de caso de Hang, eu também tenho o caso do Luciano Hang, que tem entrado, mas não só o caso do Luciano Hang, né? Tem também o caso nós tivemos aí o do Cuenca, né, que sofreu verdadeiro assédio judicial, muito, muito similar como o que
A Elvira Lobato, né, sofreu há uns 10 anos atrás, eu fui advogada da Elvira Lobato, desses casos todos, da Elvira Lobato e da Folha de São Paulo, nessa época, e agora a gente tem tido outros casos de assédio, né, não é só, tem tido casos, não foi só o Cuenca, né, nós temos o Ricardo Senes, foi objeto de assédio judicial, mais de 95 processos foram movidos contra ele, e sempre, quais são os pedidos? Normalmente, eu advogo na área civil, quais são os pedidos? Geralmente, os pedidos são no sentido, ou bem, de um tipo de que eu tenho chamado de censura, que é a remoção de conteúdo, ou então o pedido de direito de resposta, então, esses têm sido os casos mais frequentes, a remoção de links, né, isso que eu chamo de remoção de conteúdo, de modo geral, a remoção de uma fotografia, ou de um nome da pessoa, enfim, de matérias jornalísticas, ou de blog, de posts, ou então ações de indenização, cobrando indenização porque as pessoas que entram com esses processos dizem que foram ofendidas na sua honra. Então, daí tem toda uma discussão sobre esses crimes contra a honra continuarem no Código Penal, né? Há uma discussão doutrinária nesse sentido muito grande, até que ponto que deveriam continuar, se não deveria sair do Código Penal essas condutas criminosas, os crimes contra a honra, e irem só para a área civil, mas eles continuam no Código Penal, os crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, e geralmente os processos na área civil são dessa ordem, né, com os pedidos de indenização, que são os pedidos que os jornalistas sofrem muito, porque se eles perderem o processo, eles são obrigados a pagar uma indenização. E essa indenização ela é arbitrada pelo Poder Judiciário, né? A pessoa que entra com o processo, o autor da ação, pede lá um valor, mas quem decide qual é o valor, se entender que julga procedente a ação, é o juiz, é o magistrado. E tem valores que são valores altíssimos, né? Nós tivemos, recentemente, alguns jornalistas condenados a pagamento de 200 mil reais, né? Então, são valores muito altos, que, para mim, na minha opinião, ali a gente vai conversar mais sobre isso, obviamente, mas que, para mim, sem dúvida, revelam também um tipo de constrangimento, de inibição, né, à atividade do jornalista, para que o jornalista se sinta ameaçado, se sinta com medo de exercer livremente a sua atividade. Essas ações indenizatórias também servem para isso, elas não são censura diretamente, mas elas exercem o mesmo papel de uma censura, né, ou muitas vezes muito pior. Então, enfim, primeira fala é isso. Obrigado, Thaís. Queria passar a palavra para o Joaquim, exatamente, acho que você pode trazer pela experiência com o caso do Hang, se encaixa nessas situações que a Thaís falou, de busca por indenização e coibir a prática jornalística? Falar um pouco do que você tinha perguntado antes, né? Como é que vem esse movimento? Eu já venho advogando há bastante tempo, né? Não tenho essa experiência com jornalista há muito tempo, mas venho representando alguns jornalistas ao longo da minha carreira. E, de fato, Elvira Lobato foi um evento que chamou muito a atenção, né? A estratégia que foi adotada, é claro que estava coordenada a ação, foi uma ação coordenada, a Thaís representou, né, Elvira Lobato nessas ações, né? E era claramente uma estratégia definida por um grupo que representava uma igreja, né? E aí, antes disso, você tinha ações de indenização que são normais, e que, de fato, a pessoa se sente ofendida, tem alguma reclamação, eram ações mais esparsas, mas com Elvira Lobato se mostrou uma estratégia, né, para, de fato, inibir aquela atividade.
né? E teve sucesso. A Elvira Lobato, ela se sentiu muito incomodada, né, no exercício da sua profissão em razão dessa manobra que foi feita, né? Apesar de não ter que pagar nenhuma indenização ao final, né, ela se sentiu tolhida ali um pouco no exercício de sua profissão. E recentemente o que se verifica é que essa estratégia de Elvira Lobato começou a ser adotada com mais frequência. Então, você tem o caso do Ricardo Ceni, você tem o caso do Cuenca, você tem essas ações do Luciano Hang que são diferentes, né? Porque nos outros casos são uma miríade de ações de pessoas físicas acionando o jornalista. No caso do Luciano, não. O Luciano, ele tem uma estratégia que me parece muito clara para calar a boca da imprensa, que é distribuir ações contra as pessoas que expressam opiniões que são divergentes da dele. Então, a hora que você olha o volume de ações, chama atenção. Quando o caso, e eu posso falar porque é público, do Denis Russo, veio a mim, né, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a quantidade de ações que o Luciano tinha, tanto em Brusque como em São Paulo e em alguns outros estados, sempre contra jornalistas. Né? E aí, em conversa com o Denis, e isso é uma coisa que se define com o cliente, né? A gente se sentiu na obrigação de não se acovardar. Eu não venho aqui só me defender, eu venho te atacar. E a gente propôs uma reconvenção. Fizemos um pedido contra o Hang, né? Apesar de não ter afetado diretamente, individualmente, né, o Denis, em alguma medida, atingiu ele no exercício de sua profissão. Porque ele se vê tolhido, né, nas próximas vezes de fazer algumas manifestações. Não vou falar sobre esse assunto. Né? Pode ser que ele evite, inconscientemente, de abordar, ou de abordar de determinada forma, que poderia ser uma crítica mais ácida. Mas ele não o faz, porque tem medo. Tem receio disso. Não é um medo, mas tem esse trauma da ação judicial. Né? Nós que trabalhamos com os processos judiciais, para a gente é o nosso dia a dia. Né? É o arroz com feijão. Para uma empresa, também é fácil. Ela tem um departamento jurídico estruturado que vai promover essa defesa. Ações judiciais fazem parte. Mas o jornalista, como pessoa física, é muito incômodo uma ação judicial. Receber em sua casa uma carta de citação é muito ruim. E ele se vê ali meio perdido, sozinho, porque ele vai falar, e agora o que eu faço? Né? Se ele tiver um meio de comunicação no qual foi veiculada a notícia, a matéria que ele fez, ou a opinião dele, ele pode ter o respaldo desse meio de comunicação e promover a defesa junto, se a ação foi proposta contra o jornalista e o meio de comunicação. Aí o meio de comunicação vai lá e promove essa defesa. Né? Eu acho que a Folha tem feito isso em defesa dos seus jornalistas, né? Mas no caso do Cuenca, por exemplo, ele não tem um meio de comunicação que tenha um departamento jurídico estruturado. Né? Ele teve que se valer de um escritório, porque de fato precisa de uma estrutura jurídica para promover uma defesa de 140 ações, você precisa de uma estrutura, né? E contou com uma ONG que patrocinou, né, essa defesa. Então, ali ele teve uma solução, mas é uma solução que ele encontrou ali naquele momento, que ele conseguiu sensibilizar e fazer com que essa ONG patrocinasse a defesa dele. Né? Eu não sei como os jornalistas podem se organizar, né, para responder a esse tipo de ataque, né, porque virou uma arma. Né? É muito fácil você acessar o judiciário. Como a Thaís diz, no juizado especial, não tem custas. Então você propõe a ação. E você propõe um monte de ações. Né? E aí fica o réu a lidar com esse problema e tendo todo o custo. Porque para uma pessoa não custa, mas quando você é o réu de 100 ações, isso vai ter um custo muito elevado para você, ainda que você não seja condenado nas ações. Né? Tem um custo de gestão disso e vai ter que contar com um escritório que tem estrutura para responder a essa demanda. Então, o que me parece é que houve uma mudança, né, de estratégia. As ações agora, eles olham as ações, né, as pessoas que fazem uso dessa estratégia como meio de tentar silenciar o jornalista ou tolher um pouco a liberdade dele em alguma medida, né, diferente do que vinha acontecendo antes. Né, eu acho que o caso do Elvira Lobato é
ele é um marco, eu acho que ele chama atenção para uma estratégia, né? E agora tem vindo com mais recorrência esse tipo de situação. E esse tipo de situação, eu acho, na minha impressão, acaba incomodando os jornalistas, né? Porque eles sempre têm esse risco de ter essa ameaça. Então, acho que eles devem contar com o apoio das associações, né? Ainda que não seja para a promoção de suas defesas, mas para o apoio, eventualmente como assistente, como a Cristina chegou a comentar, ingressar nas ações, mostrar, né, a relevância da discussão, apesar de ser um caso individual, ele está dizendo, falando sobre liberdade de imprensa e democracia, né, tem toda a legitimidade para as associações entrarem, e fazer uma ação proativa, seja numa reconvenção, num pedido contra aquele que se usa dessa estratégia, seja com representação do Ministério Público. Né, para que o Ministério Público investigue e, eventualmente, descubra quem está por trás disso. Né, se tem alguém que está orquestrando isso, se é um movimento espontâneo ou não, né, se não é um movimento espontâneo, se tem alguém que está incentivando esse tipo de prática. Né? A gente vê no caso do JP Queen, que eu acho que na Elvira também tem isso, as iniciais são meio parecidas. Né? Os exemplos de dano moral são muito similares. Né? Então, assim, eventualmente fazer a representação e o Ministério Público que investigue e eventualmente promova uma ação contra os responsáveis. Então, eu acho que os jornalistas eles não podem se acovardar nesse momento. Eu entendo a posição deles de se sentirem ameaçados, mas eu acho importante eles terem uma postura também proativa, contando com o apoio das associações. Uhum. Perfeito. Obrigado, Joaquim. Eu queria passar a palavra para a Cristina, eu só acrescentar mais um assunto aí, mais um tema, nessa sequência que a gente vem lidando. Chegou uma carta de citação de um processo nessas características que nós estamos conversando. Eu posso recorrer à Abrage? De que maneira a Abrage poderia ajudar um jornalista que se vê nessa situação? Então, bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando aqui. A Abrage, há alguns anos, desde que eu entrei, começou a sentir isso que a Thaís e o Joaquim colocaram, do aumento, né, dos processos judiciais como forma de intimidar os jornalistas. Então, nós lançamos em abril deste ano o Programa de Proteção Legal, financiado por uma ONG inglesa que chama Media Defense. E aí a gente fez uma parceria com a Thaís, como eu falei, né? Ela tem um instituto que chama Torna Voz, e ela nos ajuda a selecionar os casos para serem atendidos pelo programa. O programa, hoje, ele está com 2 casos já. A Tânia Pacheco, que é a fundadora de um blog que republica material de outros veículos, ou seja, ela não produz conteúdo, mas foi pedido que ela pagasse indenização por danos morais no valor de R$20 mil, porque ela reproduziu uma matéria da Comissão Pastoral da Terra e na verdade, proprietário de terras no estado de Pernambuco, enfim, pediu a retirada do conteúdo do blog dela, né? E o conteúdo falava justamente sobre a questão disputa de terra lá. Quer dizer, havia gente já que ocupava as terras e ele dizendo que a terra era dele, enfim, conflitos, né? E o outro caso é um jornalista que chama Alexandre Aprá, que é de Cuiabá, ele tem um veículo independente, e ele sofre uma série de processos de pessoas ligadas ao grupo político do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, que é do DEM. O foco do programa, Daniel, justamente são pessoas, né, jornalistas ou comunicadores que não têm essa condição de um veículo que possa dar um suporte jurídico em caso de processo, né? Mas também tem o foco, como o Joaquim colocou, de fazer o contrário, processar eventualmente os seus agressores. Então, a nossa meta para o primeiro ano do projeto é atender até 6 casos, a gente está com 2, e é isso. Aí a gente entende que os critérios, né, para fazer parte do programa estar fora dos grandes centros, freelancers, não ter apoio de um veículo que possa bancar custos,
de advogados, e também que fique provada a hipossuficiência do jornalista ou da jornalista, porque a gente entende também que se a pessoa tiver condições de bancar sua própria defesa, não estaria contemplado, né, no programa. Uma outra forma que a gente tem na Abrage de ajudar o jornalista é um convênio que nós fizemos com o Observatório da Liberdade de Imprensa do Conselho Federal da OAB. Esse convênio está, desde o ano passado, funcionando. Foi lançada uma cartilha também, e é um convênio para orientação jurídica em casos de assédio online, de assédio né, que o jornalista sofra virtual, de forma virtual, e que, na verdade, é a maioria dos casos hoje, né? A Abrage faz um monitoramento de ataques a jornalistas e veículos desde 2013, e a gente viu se inverter essa curva, né, de ataques físicos para o universo virtual. Embora ainda hoje a gente teve 2 casos no final de semana de agressão, né, de apoiadores do presidente Bolsonaro a jornalistas. Um aconteceu no Guarujá, o outro em Aparecida. Mas eles, assim, existe essa hostilidade quando os profissionais estão cobrindo manifestações, ou mesmo que não seja, né? No caso, esse jornalista que estava no Guarujá estava cobrindo a visita do Bolsonaro, e o outro em Aparecida também, então nem era durante uma manifestação, mas os casos são em menor número. Então, a gente, através desse convênio, quando o jornalista nos procura sobre como agir quando ele está sendo assediado online, ou foi exposto a algum dado pessoal, que a gente chama de doxing, aí a gente orienta e encaminha o caso para o Observatório da Liberdade de Imprensa, e um profissional da região onde o jornalista ou a jornalista está atende e dá uma orientação ali básica, faça a ata notarial, né, guarde os prints de tela e tal. Então, assim, o que a gente pode fazer como associação é um pouco isso. Tem a frente da litigância estratégica, mas aí eu acho que você vai fazer outras perguntas, aí a gente conta um pouquinho das ações da Abrage também nesse campo. Obrigado, Cristina. Só queria esclarecer esse último ponto. Você falou do encaminhar para o Observatório da Liberdade de Imprensa do OAB. Essa ponte, ela faz parte do programa, ou ela é uma ponte que vocês fazem naturalmente? Não, faz parte, não quer dizer, esse convênio ele ficou embaixo agora do guarda-chuva do Programa de Proteção Legal, né? Porque a gente entendeu, primeiro o convênio foi lançado no passado e depois o Programa de Proteção Legal. Só que o programa ele é um guarda-chuva para várias ações que a Abrage faz nessa área. Então, nós recebemos as denúncias, ou, enfim, as queixas do jornalista, os alertas, né? Porque a gente faz um monitoramento de ataques que a gente chama de alertas, que são alertas de violações à liberdade de imprensa. Então, nós temos todo um mapeamento que nós fazemos anualmente, e fazemos isso dentro de uma rede latino-americana que chama Vozes del Sur, que tem organizações, né, da sociedade civil em 13 países da América Latina. Então, a gente usa 12 indicadores comuns a todos esses países, que são baseados no ODS 16.10.1 da ONU, que trata justamente sobre ataques e violações da liberdade de imprensa. Então, quando a gente recebe essas denúncias, esses alertas, a gente faz a ponte com o Conselho Federal da OAB, passa esses casos e depois monitora como foi o atendimento, se o jornalista se sentiu atendido mesmo, se foi bom, se não foi, o que faltou, enfim, é um pouco por aí. Mas os casos do programa, é isso que eu contei um pouquinho, né? A gente tem que ficar aprovado tudo isso que eu falei de hipossuficiência, de realmente a pessoa estar sendo perseguida e a gente poder ajudar defendendo, né, pagando as custas de advogado, e também, no caso dele querer fazer um processo contra o agressor também. Então, assim, eu acho que é novo ainda, né? Começou em abril, eu acho que ainda a gente divulga bastante, mas falta também o jornalista querer, né? Querer, não só se defender é mais fácil, mas querer processar, eu acho que é um passo além.
E isso a gente ainda não recebeu nenhuma demanda. Eu queria partir para uma outra pergunta dessa coisa de evitar continuar com o processo, mas antes, para finalizar essa parte, a quem recorrer, queria saber da Thaís e do Joaquim, se eles indicariam, além desse caminho que a Cristina comentou, de ou ir para a Abrage, ou de repente ir diretamente ao AB, com esse Observatório de Liberdade de Imprensa, se existiria algum outro caminho que vocês recomendariam para um jornalista que receba a carta de citação? Bem, posso falar, Thaís? Claro, pode. Acho que a primeira coisa é procurar um advogado. Primeira coisa. Acho que ele tem que procurar um advogado, porque os prazos processuais começam a correr, né? E ele tem ações que ele deve tomar. Tá? Acho que independente dessas frentes que ele vai buscar, ele tem que procurar um advogado e já tem que pensar um advogado no exercício da sua profissão, um advogado de sua confiança. Porque o que é mais importante na relação do advogado como do médico é a confiança. Né? Tanto no meu caso, que eu estou promovendo a defesa do Denis, tinha defesa exercida pelo meio de comunicação. E ele falou, eu prefiro uma defesa minha, né, que eu tenha autonomia e que eu possa, inclusive, fazer e aí foi a discussão da reconvenção, né, ter uma outra estratégia, né, porque o meio de comunicação poderia ter algum interesse no anunciante, nos anúncios da Havan, a gente não sabe muito bem qual seria a linha a ser adotada na defesa. Né? Então, é bom o advogado já ter de antemão uma relação, mais ou menos, de profissionais que ele conhece, que ele tem indicação, para que ele possa procurar. Né? Então, acho que o primeiro passo é ele procurar esse advogado. Né? Uma medida que ele pode tomar preventivamente, Daniel, e aí eu não sei, porque, enfim, às vezes é custoso, né? Mas você tem um seguro para arcar com essas despesas de advogado. Né? Infelizmente, eu espero que essas manobras não ocorram com mais frequência, né? E por isso a gente precisa dos órgãos de controle para poder dar consequência, né, a essas ações de assédio, né, com penalidades que vão além daquele processo em si, por isso que eu falo do Ministério Público buscar, mas o jornalista pode ser que ele tenha que fazer atualmente um seguro para arcar com essas despesas com o advogado. Tá? Que seguro? Um seguro do exercício da profissão, para você ter as despesas de advogado pagas pela seguradora, caso você seja processado. Né? Você tem muito disso em empresas, os diretores, né, de empresas, principalmente os estatutários. No contrato de trabalho deles tem previsto a cláusula de seguro, né, que a empresa paga um seguro para que essa seguradora arque com as despesas do advogado que vai promover a sua defesa em caso dele ser acionado. Né? A gente tem isso, eu trabalho muito com ações de improbidade, tem muitos diretores que a despesa do advogado quem paga é a seguradora. Sabia. E bom saber, na verdade. E exatamente que tipo de advogado? Ou seja, totalmente leigo, certo? No Google. Daniel, a Thaís pode falar que ela sabe dos deixa eu falar profissionais que para atuam você na o área. seguinte, não é assim, de fato, eu acho que todos os profissionais da área do jornalismo, mas outros profissionais também, devem, na medida em que eles se constituem como um trabalho, como uma atividade profissional, eles devem se estruturar. Né? Se estruturar é você ter pessoas então você vai ter um contador, você tem que ter um advogado, você deve ter pessoas perto de você, você vai ter alguém que vai fazer seu imposto de renda, você vai ter alguém que vai fazer o seu web design, né? Você tem a marca do seu blog, do seu site, então você se cerca de pessoas. Esse programa, então, ter um advogado, como o Joaquim falou, é super importante. É verdade, como o Joaquim também falou, que muitos veículos de mídia, eles oferecem essa defesa judicial para o jornalista. E o jornalista, muitas vezes, se confiar na pessoa que é oferecida, que ótimo, que bom. Se o jornalista não confiar no advogado que lhe é oferecido, o jornalista deve, então, procurar uma outra pessoa, porque, como o Joaquim também falou, é uma relação de confiança.
O que tem de bacana nesse programa de proteção legal que a Cristina apresentou da Abrage, e nós lá no Torna-Voz, eu sou advogada, eu tenho escritório, mas eu também tenho esse instituto, esse Torna-Voz, que ainda nem foi lançado, mas que nós vamos também tentar lançar. Mas como a Cristina falou, já tem estruturado esse programa de proteção legal, o que é interessante é que eles pagam a defesa judicial. Entendeu? É isso que eles fazem. Então, em vez de fazer um seguro, como o Joaquim está falando, claro, um seguro é sempre muito melhor, mas é muito mais caro. Né? É caro, Joaquim, um seguro desse de responsabilidade civil para executivos da empresa, eu também tenho esses, Joaquim, são caros, né? Então, para jornalistas também deve ser caros, ainda mais tendo em vista que jornalistas não têm sido uma profissão muito bem paga. Então, não é difícil você ter um seguro para o carro, você tem o seguro de saúde, você tem um seguro não sei o quê, ainda vai ter o seguro da sua própria profissão. Então, é difícil também pagar tanta coisa. Mas o que tem bacana nesse programa da Cristina é isso, é que eles patrocinam, eles financiam a sua defesa judicial. É isso que eles fazem de interessante. Agora, não foge da regra essa história que o Joaquim falou. Você já tem que ter um advogado e que saiba mais ou menos o que está atuando, como é que está acontecendo. Como também o Joaquim falou, os prazos processuais, às vezes, são de 3 dias. Entendeu? Quando tem ordem de remoção de conteúdo, então, o que faz um jornalista se ele tem uma ordem de remoção de conteúdo? O jornalista pode, é claro, tem lá um blog, tem um site, não está numa grande empresa. Ele pode decidir, quer que remova? Eu vou remover agora para não ter custo com o advogado, para não ter que fazer nada. Remove, tira o conteúdo dele. Mas se ele fizer isso, ele estará se rendendo a essa prática de intimidação. Porque essas ações de remoção de conteúdo, por exemplo, são feitas justamente para isso, para intimidar. A pessoa vai lá e tira o conteúdo. Então, aquela matéria que falava mal ou dava uma opinião sobre aquela pessoa, aquela matéria vai sumir. Então, o jornalista vai lá e tira isso. Mas o que eu recomendo, né? Eu acho que o Joaquim recomenda isso também, a Cristina. Nós recomendamos, eu acredito que posso falar por eles também, depois se eu não puder falar, mas nós recomendamos que a pessoa brigue pelo seu conteúdo. Se tiver certeza que aquela matéria foi bem apurada, se tiver documentos que dê embasamento àquela matéria, se tiver tudo bem estruturado, a matéria tem que ser bem estruturada, não é só também lançar qualquer palavra, mas se tiver situações que deem segurança para aquela matéria ou para aquela apuração, então você deve brigar pelo seu conteúdo, para o seu conteúdo continuar na rede, continuar publicado, né? Se você também tem o direito de resposta, é outro. Às vezes, eles dão 3 dias, 4 dias para publicar um direito de resposta, né? A Folha de São Paulo, outro dia, teve justamente com o Hang, Joaquim, né? A Folha teve que publicar o direito de resposta do Hang. Por quê? O Hang, agora, o Luciano Hang, como é que ele está fazendo? Ele entra com as ações dele em Brusque. Brusque é uma cidade linda, maravilhosa, de uma só vara, né? E às vezes cai então não tem uma distribuição assim como em São Paulo, você tem diversas varas cíveis em cada fórum que tem, você tem diversas, em Brusque tem uma vara, então às vezes vai para o juiz que estiver lá, porque, claro, também os juízes não são vitalícios naquelas cidades, eles podem mudar, às vezes tem um juiz ali que que entende, tem um conceito de liberdade de expressão mais restrito e entende que deve conceder resposta. Se tem esse conceito, todos os juízes têm a sua cabeça, cada juiz é uma cabeça. Se o juiz tem essa cabeça, o juiz acaba dando. Então, o Hang, por exemplo, pegou uma fase ali que ele só estava entrando com ação em Brusque, né? Ele ganhava todas. Quando ele, e todas as ordens liminares, quer dizer assim, não tinha nem um conhecimento do assunto do processo inteiro, profundo, né? Era uma ordem liminar, ele entrava com a ação, dá direito de resposta, entrava com não sei o que, então, assim, era muito assustador para qualquer empresa, tinha isso, mas não é só, não são só, por exemplo, o Luciano Hang, a gente está falando aqui, porque coincidiu, e ele realmente
tem, quantos processos que ele já tem agora, Joaquim? Tem mais de 40, né, processos. Tem A mais última de vez que eu 40. vi, tem mais de 40 processos movidos contra jornalista. Eu não sei se a gente pode classificar isso como um assédio judicial, porque um assédio judicial é quando uma pessoa ou uma causa, ela recebe como se fosse um ataque de mísseis, né? Um ataque de diversos processos, né? 50 processos, 100 processos, outras pessoas foram alvos de assédio judicial. Juca Kfouri, cada vez que ele mencionava uma época, falava da casa da CBF, que ele chamava a CBF de Casa Bandida do Futebol, CBF, Casa Bandida do Futebol, cada vez que ele entrava, falava isso, a CBF entrava, a CBF ou o Teixeira, o Ricardo Teixeira entravam com processo contra ele. Então, ele também foi alvo de a Rita Lee foi um alvo de assédio judicial lá em Sergipe. Então, tem diversos casos, e isso não é uma novidade brasileira, entendeu? Não é uma jabuticaba. Aqui foi mais ou menos introduzido com essas pessoas, eu diria, com Juca, com a Elvira Lobato, que foi orquestrada, porque o Elvira Lobato, diferente da Elvira Lobato, o Cuenca, o Ricardo Senes, que são diversas pessoas que vão com o mesmo alvo, que vão contra um jornalista. Essas pessoas têm por trás delas, elas têm um vínculo. Por isso que o Joaquim falou que ela é uma orquestração. Elas foram motivadas, né? Elas foram motivadas a entrar com processos judiciais. Você, no caso do Ricardo Senes tinha convocação para entrar com processo contra ele no Twitter, né? Estava lá, entre com o processo, tinha petição, modelo de petição inicial. E como é no juizado especial cível, também, como o Joaquim estava mencionando, muitas vezes eles entram no juizado especial cível, o juizado especial cível, muitas vezes você não precisa de advogado para entrar, né? Então, você pega lá a petição que o outro te mandou, pá, imprime, assina e entra. E tudo é igual, não é só parecida, elas são idênticas as ações. E muitas vezes, né, no caso do Elvira Lobato, não tinha nenhuma ação em capital do país, nenhuma capital. Eram ações, não tinha nenhuma mais próxima de 500 quilômetros de uma capital. O Brasil é muito grande. Então, todos eram 700 quilômetros, 800 quilômetros, entendeu? Muito distante. E agora a gente está conseguindo fazer as audiências pela internet, mas na época do Elvira Lobato, e isso é outra característica do processo, do procedimento sob o juizado especial cível, o réu precisa comparecer à audiência. Se ele não comparece, ele é considerado réu revel, né? É um réu que não respondeu, a ação é julgada já contra ele, né? Se ele não responde a ação, ele considera como se ele não respondeu a ação. Mesmo que ele faça uma petição, apresente uma petição, não interessa, ele tem que comparecer à audiência. Então, o Elvira Lobato tinha que comparecer fisicamente às audiências. Então, você imagina um assédio judicial quando você tem um ataque de mísseis, ataque de diversas ações contra você num curto espaço de tempo, porque isso acontece assim, em um mês, dois meses. Então, cada dia via 5, 10, 20, 30 chegando e pronto. E ficava louco, né? E as audiências se seguiam nessa velocidade, né? Todos os dias da semana tinha audiência. Uma no Nordeste, outra no Norte, outra no Centro-Oeste, outra vez daí na quinta-feira no Nordeste de novo, daí na sexta-feira no Sul. A pessoa não consegue, não para de trabalhar. Elvira saiu da profissão de jornalista por causa disso. Então, realmente um ataque bem difícil. A primeira coisa é procurar um advogado, mas também eu sugiro procurar a Brage quando você não tiver meios de financiar a sua defesa judicial, né? Para procurar quem possa financiar a defesa judicial. Esse que é o lance. Só uma observação, como tem a audiência de jornalistas e não de advogados, a Thaís falou das ações de remoção de conteúdo, né? Às vezes as ações vêm com pedido de indenização. Então, por isso que é importante consultar o advogado, para o advogado entender qual é o pedido, porque simples remoção de conteúdo não é suficiente.
né? A ação não acaba, a ação continua. Então, você precisa se defender, promover a defesa. Entendo e concordo com a Thaís, tem que defender o conteúdo, né? Se o conteúdo está bem elaborado, tem base, né, em fatos, em pesquisa que foi feita, tem que lutar para mantê-lo, né? Mas era só uma observação, porque às vezes o jornalista que está ouvindo fala, não, eu retiro o conteúdo e acaba a ação. Não, não acaba a ação. Tá? Acho que é muito E importante muitas vezes tem isso. multa, né, Joaquim? Tem multa. Então, Então, se você perde um dia ou 2 dias, você perdeu, porque assim, o prazo também começa a correr de uma datas específicas. Ele depende se é da juntada do processo, ou da intimação, ou da apresentação, da defesa na audiência. Enfim, tem toda por uma isso a lógica. importância de você ter Exato. um advogado de Ter confiança uma para você pessoa olhando. consultar. Qual a especialidade desse advogado? É um advogado que lide com ações de indenização ou tenha conhecimento de processo civil. Não adianta você ter um advogado trabalhista, um advogado tributarista, um excelente advogado que entenda de societário. É um advogado que vai trabalhar com processo civil e vai trabalhar com indenização, idealmente, né? Mas eu acho que... E a maioria dos advogados, grande parte dos advogados vai ter um conhecimento mínimo de processo para poder falar, puxa, isso aqui procura um outro colega meu e ele vai saber encaminhar, tá? Mas eu acho que é sempre bom ter, né, aquele slogan da OAB, não é? Consulte sempre um advogado, mas é de fato, tenha sempre na carta um advogado amigo ou alguém que você conheça para que você possa consultar caso seja acionado. Mas, basicamente, essas são as duas características, né? De experiência em civil e em caso de indenização. Sim. O processo civil, né? Sim, é um advogado civil. Contencioso, advogado de contencioso. Especializado em processo, né, em contencioso, que é isso. Essas situações, eu vou casar com um ponto que a gente estava falando agora com a Cristina, essas situações parecem ser extremamente estressantes, né? Será que isso não é o motivo pelo qual as pessoas acabam não querendo, de repente, processar de volta, ou acham que só excluir o conteúdo já basta? Que da sua experiência, Cristina, tanto com os casos quanto a falta, né, de alguns casos dos jornalistas não quererem entrar nessas situações, será que isso é por causa do estresse que toda essa situação pode causar? Olha, Daniel, na verdade, eu acho que tem isso, sim, tem o receio, mas quando a gente fala de cidades menores, fora das capitais, também tem a questão da independência do jornalista, né? Porque a gente sabe, nós temos um outro programa que chama Tim Lopes, que acompanha a investigação de assassinatos de jornalistas devido ao exercício da profissão. Então, nós temos hoje 3 casos que a Abrage apura e segue junto às investigações, e cada vez que tem uma novidade também publica esse conteúdo numa rede de veículos parceiros. O que a gente vê, por exemplo, nesses casos do interior, que, né, infelizmente os jornalistas perderam a vida, é que é muito difícil separar a política do exercício da profissão, porque quando a gente diz uma imprensa plural, independente e crítica, nós estamos falando dos veículos tradicionais ou independentes de grandes cidades, onde isso é realmente possível. Quando a gente vai para esses lugares, então, eu acho que existe essa ligação, né? Então, o jornalista, o radialista, ele bate, ou ele é aliado do prefeito ou ele é contra o prefeito, né? E muitas vezes os veículos pequenos dependem de verbas públicas, né, de anúncios da prefeitura, das secretarias, enfim. Então, é muito complicado isso. Então, também tem essa questão da relação do jornalista com a comunidade onde ele está. E o receio mesmo de ser morto. Vamos falar a real, que é isso. Então, eu acho que tem a questão da intimidação mesmo. Muitas vezes o cara fala, mas se eu processar, né? Primeiro, será que eu vou ganhar? Difícil. Segundo, vale a pena? Eu vou continuar morando aqui? Eu vou estar seguro? Então, é muito complexo. Por isso que eu acho que quando se toma essa decisão de processar o agressor,
ele tem que estar bem seguro do que ele quer fazer e quais vão ser as consequências, né? Então, tanto que a gente fala, por exemplo, a Abrage ainda não tem isso, mas eu acho que a gente, enfim, está estudando e tem que ter, que é o que nós chamamos de protocolo de resposta rápida. O que vem a ser isso? É quando o jornalista está realmente correndo risco de vida e procura a associação, no caso, né, seria a Abrage, para ele ter que sair do país, por exemplo, ou ele ter que sair da cidade dele, se refugiar em outro lugar. Outro dia eu recebi o telefonema de uma organização do Peru, falando de uma jornalista lá do Pará, que tinha entrado em contato com eles, porque ela estava se sentindo ameaçada, e se, no caso, se ela tivesse que deixar o país, se ela poderia ser acolhida por essa organização no Peru. Por que ela procurou lá? Porque, lógico, o Peru é mais perto do Pará do que São Paulo, por exemplo, onde a Abrage tem os escritórios. Mas essa situação, né, que eu estou descrevendo para você é muito difícil. Então, acho que tem todo um ambiente que a gente precisa cuidar, né? Então, quando a gente diz que o programa de proteção do governo federal passou a incluir desde 2009 jornalistas e comunicadores, aí você diz, tá, quantas pessoas tem no programa hoje? 600 e quase 700 pessoas. Quantas dessas são comunicadores e jornalistas? 7. O programa funciona? Não, não funciona, porque não tem marcos regulatórios. Então, você percebe, é todo um ambiente complicado, ainda mais quando a gente... Porque é isso, você tem que estar, né, nos sapatos da pessoa, né, como dizem os ingleses americanos. Você não pode falar, não, você tem que processar, você tem que ter coragem. Não. Primeiro você tem que ficar vivo. Depois você pensa como você vai conduzir a coisa. Então, é essa rede que eu acho que a gente precisa até desenvolver mais, agregar mais coisas, como eu falei, ter esse protocolo de resposta rápida, poder, porque é isso, né? O jornalista, assim como o ativista ambiental, assim como, enfim, outros ativistas que trabalham em outras organizações da sociedade civil viraram vítimas, né? Viraram vítimas, é isso, tem um alvo pintado no peito ou nas costas, aí você pode escolher. É complicado. Só para esclarecer um ponto, esse programa é programa de proteção do governo federal? O programa de proteção, é o PPDDH, eu acho, a sigla dele. Direitos humanos, sim. Que é de direitos humanos, Mas também, depois, né, que mudou o governo, o programa, ele já não era lá, né, Thaís? Não era lá essa eficiência, então... Eu acho que, assim, eficiência eles sempre tentaram ser, mas agora, realmente, eu acho que eu teria, aquela história, né, como é que é? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Dá um pouco aflição. Mas, enfim, existe o programa de proteção legal do governo federal, mas dá bastante medo. Agora, essa coisa de mover uma ação contra, né? A estratégia, né, que o Joaquim inaugurou aí de mover uma reconvenção é uma estratégia diferente, bem inusitada. Eu estou torcendo, viu, Joaquim, para que funcione. Aliás, eu queria, se funcionar, eu quero saber mesmo. Se passar a sentença, a decisão, depois, Sim. Se tiver uma decisão favorável, tal, porque é muito inusitado, porque é um outro olhar sobre a ação de reconvenção, mas eu gosto de coisas inusitadas e eu acho que a gente deve sempre, se possível, inovar. Agora, tem outras situações, Daniel, por exemplo, a Patrícia Campos Mello, né? A Patrícia, ela não é que ela processou o Jair Bolsonaro, ganhou, Eduardo Bolsonaro ganhou, processou Hans River, ganhou, mas por quê? Porque essas pessoas tinham, você lembra dessas questões, né, que o Hans River foi ali na CPI das fake news para fazer, CPMI das fake news, e deu uma declaração de que a Patrícia Campos Mello, jornalista, ela tinha tentado seduzi-lo para conseguir informações, né? Isso aí foi, assim, foi
medonho, horrível para Patrícia Campos Melo, porque não só diz respeito ao fato dela ser mulher, né? Porque daí veio o Bolsonaro e falou, Patrícia Campos Melo queria dar o furo, né? De uma baixeza, de uma agressividade, né? Como se ela não pudesse exercer a profissão dela, ser jornalista, com a competência dela, que precisasse seduzir alguém, como se fizesse absurdo. E o Eduardo Bolsonaro foi e falou depois, o Alan dos Santos foi e falou depois, todo mundo, todos eles falaram, o André Fernandes foi e falou depois, e daí a Patrícia, então, moveu a ação contra essas pessoas. Foi uma coisa, um objeto, a decisão de mover a ação foi objeto de muitas conversas entre a gente, né, entre a Patrícia e os seus advogados. O Joaquim falou isso, você tem que conversar, depende do cliente, você tem que conversar com o seu advogado, porque mover um processo, você também, se você não ganhar o processo, você é condenado ao pagamento de custas e da sucumbência, que pode atingir até 20% do valor que se atribuiu à causa. Então, precisa ser conversado tudo isso para que o jornalista, quando ele resolver entrar com o processo, ele saber também dos riscos que ele corre, né? Uma coisa é uma empresa entrar com o processo, o Luciano Hang, que tem grana, que não sei o quê. A outra coisa é uma pessoa, um jornalista, entrar com o processo e correr o risco, fora ter que ir à audiência, fora ter que participar de não sei o quê, às vezes ganha na primeira instância, perde na segunda, ganha na segunda, perde na primeira, sabe, tudo assim, então acompanhar o processo. Em processos no Brasil, você sabe, tem um andamento muito lento, podem demorar anos, né? Cada processo pode demorar alguns anos, né? A gente estima no mínimo 4 anos, né? Antes esse mínimo eram 8, melhorou muito, mas no mínimo 4 anos de processo. Então, você precisa ter um estofo para aguentar, para fazer isso, para entrar com o processo também. É difícil, não é uma coisa, não é fácil. Depende do perfil da pessoa também, claro. E, como a Cristina falou, além disso, em determinadas regiões, você pode ser ameaçado de morte, né? Ou se não for você, a sua família, que é uma coisa pior que essa. É difícil. Eu fui procurado recentemente por uma bióloga que teve um problema parecido e ela preferiu não fazer nada. Ela prefere não ter esse custo, porque tem um custo financeiro e tem um custo emocional. A ação judicial sempre tem um custo emocional para a pessoa física, né? Então, ela quer evitar essa disputa, né? Se ela é ré, ela vai tentar se defender, e essa coisa, ela está sozinha. Né, o jornalista vai estar sozinho quando vai fazer sua defesa, e para fazer o ataque ele também vai estar sozinho. Eventualmente, e aí a iniciativa da Abrage é muito louvável, né, de apoiar esse jornalista, né, em defesa, não do jornalista, mas em defesa dessa liberdade de expressão, né, que tem que ter garantido. A gente, quando entrou com a reconvenção contra o Luciano Hang, já tinha uma ação posta. Não é que o Denis teve que fazer uma ação, propor uma ação, respondeu a ação e já pediu, né? E o que a gente pede na ação, e muito calcado no direito da liberdade de expressão, não é só um direito individual, né? A gente está mostrando que a orquestração armada pelo Luciano, ele atinge, né, a democracia em alguma medida, atinge a liberdade da profissão, né, do jornalista ali em manifestar as suas opiniões ou publicar as suas matérias, né? A gente pede para que o Luciano pague uma indenização, a gente fixou num valor baixo para não ter esse risco da sucumbência que a Thaís apontou, né? Mas que publique a sentença. Em jornal, na Folha ou no Estado, a gente pediu, né? A depender do juiz, se o juiz entender que de fato está caracterizado o assédio e que houve um dano, pode ser que ele imponha essa obrigação de publicar a sentença, o que para nós seria a grande vitória, né? E vamos ver o que vem. Eu acho que o juiz, eu conversei com ele, eu tive uma audiência com ele, né? Me pareceu um juiz bem consciencioso, assim, né? Cuidadoso na análise, né? Entendeu a inovação, né, do pedido reconvencional. A Thaís, ela fala, poxa, você aparentemente não tem um assédio, né? O caso não configura, porque não é o clássico, né, artilharia voltada contra uma pessoa, mas é uma artilharia voltada contra a profissão de jornalista, porque são
inúmeros jornalistas que estão sofrendo ações do Luciano Hang. Ele tem uma estrutura jurídica, para ele é fácil mover ação. Para o advogado, para o jornalista, não. Ele tem sempre que ter um transtorno enorme para fazer isso, né? Então, isso que eu queria Tem toda a razão, pontuar. Joaquim, eu concordo plenamente com você. Eu não quis dizer nesse sentido de que não tem não é um assédio clássico, porque não é contra uma única pessoa, né? Mas você tem toda a razão de que é um assédio no sentido de que o Luciano Hang é uma pessoa que está contra diversos jornalistas, né? Acho até que esses jornalistas todos, o Ministério Público, os jornalistas todos, deveriam se juntar e mover uma ação contra ele, né? Deveriam fazer isso daí, poderiam, para parar essas ações. É inacreditável o que ele está fazendo também. É muito triste, concordo. Gente, estamos chegando aqui nos minutos finais. Queria deixar uma dúvida pontual com o Joaquim. Você falou de convenção para os leigos. O que exatamente seria isso? E convenção é a ação que você faz dentro da ação que é movida contra o jornalista, ele vai poder fazer a defesa. E nessa mesma ação ele pode fazer, vamos chamar o ataque, a reconvenção, uma ação contra o autor. Tá. Tá? Então é no mesmo processo, é mais fácil, assim, porque eu não tenho que inaugurar uma ação judicial. Eu aproveito aquela ação já para também contra-atacar, vamos chamar assim, a reconvenção é um contra-ataque do réu contra o autor. Perfeito. Eu queria passar a palavra para a Cristina. A gente tinha conversado tanto por e-mail e agora sobre os casos de litigância. Não sei se temos muito tempo para isso, mas você poderia dar uma palavrinha ou duas sobre como que funciona esses casos, Cristina, por favor? Sim. O que nós temos feito, né, na Abrage, e muitas vezes até em parceria com a Thaís, é entrar como amicus curiae em algumas causas, né, que tangenciam aí os pilares que a Abrage defende, que são a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e o direito de acesso à informação. Então, esse ano foi um ano particularmente feliz para nós, né, Thaís? Porque a gente conseguiu. A mais recente foi a vitória do caso do Alex da Silveira, né, que o STF reconheceu a responsabilidade do Estado em proteger profissionais da imprensa que estão cobrindo manifestações. E aí foi dado ganho de causa para o Alex, e agora foi fixado também o pagamento de uma indenização para ele, que ainda não saiu, mas está em vias de. E isso foi muito importante, porque é um caso que, enfim, aconteceu no ano de 2000, ele estava cobrindo uma manifestação aqui em São Paulo, e ele perdeu a visão do olho esquerdo com uma bala de borracha disparada por um PM. Então, foi uma vitória importante. A gente também teve outra que foi do direito ao esquecimento, que a gente tinha entrado como amicus curiae contra o direito ao esquecimento, né? Porque a gente argumentou, a Thaís argumentou que não existe na prática, né? Seria como você apagar a sua própria história, né? Principalmente no caso que estava sendo julgado ali, que era da Aida Cury, uma jovem que tinha sido assassinada nos anos 50, e aí foi feita uma reconstituição naquele programa Linha Direta da Globo, e falava, e a família queria que fosse apagado isso, que nunca mais ninguém soubesse o que aconteceu com ela, né? Então, é muito importante esse tipo de engajamento. E também, a gente recentemente, também em parceria com a Thaís, entrou com mandado de segurança no Supremo contra os bloqueios do Bolsonaro a jornalistas e comunicadores no Twitter, porque a gente entende que é um cerceamento do direito de acesso à informação do jornalista a atos públicos, né? Porque ele usa o perfil dele, nós até publicamos recentemente uma matéria, ele usa o perfil dele para divulgar atos da administração dele. E o número de postagens pessoais, ele é muito pequeno perto do que ele usa o perfil para divulgar essas ações públicas, né? Então, o argumento ainda está para ser apreciado pela ministra Carmen Lúcia, ainda, o nosso pedido, mas a gente pediu que valesse, assim, o que nós pedimos? Que ele não bloqueie mais jornalistas, que ele desbloqueie os que estão bloqueados, né?
e que isso valha não só para os associados da Abrage, mas para todos os jornalistas. Então, se a gente ganhar, vai ser uma vitória importante, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente faz também, escolher alguns casos para entrar e para, enfim, brigar, né? E um que agora a gente está estudando também entrar, junto com o Media Defense, é o caso do Rubens Valente, que foi obrigado a publicar no livro dele, na Operação Satyagraha, a sentença, que eu não sei quantas páginas tem, não sei, enfim, mas isso inviabilizaria, vamos dizer, uma reedição do livro, porque, né? E fora a indenização que foi pedida também. E quem moveu o processo, né? Um ministro do Supremo, que é o Gilmar Mendes. Então, a gente conversou com o Media Defense e a gente deve levar o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Esse último, tinha ouvido falar por cima, mas não sabia que tinha que publicar. Imagina, o livro vai virar a sentença. Ai, ai. Bom, gente, uma esclarecedora, um pouquinho preocupante, mas uma esclarecedora a conversa. Queria agradecer Para uma demais. sexta-feira não é muito animador, né, Daniel? É verdade, não é muito animador. Mas eu acho que o que tem de animador, Daniel, então só para dar aqui uma força, é que temos cada vez mais pessoas pensando sobre isso, né? Você vê? Com certeza. Eu trabalho há muito tempo com isso, mas eu tenho visto que tem, graças a Deus, eu acho ótimo, sabe? Eu acho que não existe problema de concorrência entre advogados se a gente está trabalhando todos para uma coisa, é bom para todo mundo, né? É bom para o país que a gente tenha tanta gente trabalhando nisso, e a Abrage é uma organização bárbara para isso. Ela realmente toma para si a causa, né? Essa litigância estratégica, que é isso que a Cristina Zar estava falando, é muito importante, porque isso vale, nós estamos tentando fazer que valha não apenas para os jornalistas associados da Abrage, porque para esse com certeza vai valer, né? Estamos tentando fazer com que valha, se a gente ganhar, claro, mas enfim, sempre vale a tentativa de ganhar, e é a Abrage que está trabalhando aí para todo mundo. Isso é verdade. Então, boa notícia, não é só ruim. Sim, sim. Alguma coisa boa a gente tem que tirar do todo. Cristina, Joaquim, Thaís, tem alguma coisa que eu não perguntei, que vocês gostariam de comentar, que vocês acham relevante nesse texto? Não? Tranquilo. Minha parte, Eu só queria passar uma mensagem, que eu sou a pessoa que vê sempre o copo meio cheio, né? E é o que eu tenho falado assim para estudantes quando eu sou convidada, né, assim a falar para gente jovem que está iniciando na profissão. Eu queria deixar uma mensagem assim de otimismo mesmo, na linha do que a Thaís, Joaquim falaram. Eu achei esse negócio da reconvenção fantástico, Joaquim. Muito e assim, bom. publicar isso em jornal, Legal. então é a vingança sobre ter que publicar uma sentença no livro, né? Então seria lindo se isso acontecesse, e eu tenho fé que vai acontecer. E deixar uma mensagem para os jornalistas: gente, procurem ajuda, procurem advogados que vocês confiem, procurem a Abrage. A gente está aqui para apoiar vocês na defesa, dentro do programa, ou se for realmente processar, contem com a gente. Não deixe assim o caldo entornar. Antes, quando estiver sentindo que está sendo perseguido, que está sendo ameaçado, procure ajuda, sempre. E, sobretudo, faça matérias cuidadosas, documente tudo, guarde entrevista, guarde fotografia, guarde notas que você fez, tudo tem que ficar arquivado, né? Período mínimo de 3 anos a partir da data em que foi publicada, mínimo, né? Então, é necessário que todo mundo também tome cuidado, se precaveja, né? Para depois não já perdi a gravação de que o cara falava isso. Não sei o quê, não pode, né? Também tem que ajudar o advogado, né, Joaquim? Esse é um ponto importante. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez por disponibilizarem essa horinha aí dessa sexta de vocês. Foi um papo bacana e espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Muito Lembrando obrigada a todos a que vocês. nos acompanham,
A gente vai mandar uma pesquisa por e-mail, se puderem responder. Isso ajuda a gente do Fórum de Reportagem a determinar quais serão os próximos temas, entender se vocês gostaram ou não do nosso bate-papo. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Boa sexta. Bom final de semana. Obrigado. Obrigada, Tchau, tchau, gente. Prazer, Thaís, Obrigada. Cristina, Daniel. Tchau, tchau. Prazer. Tchau para vocês. Muito obrigada. Obrigado. Gente, tchau, tchau.